Olá, boa noite, ou boa tarde, já quase boa noite a todas e todos que estão aqui nos prestigiando, participando de mais uma live de comemoração do Dia dos Bibliotecários. Nós escolhemos fazer um mês inteiro de comemorações, trazendo palestras, trazendo um bate-papo que nos remeta à atualidade de assuntos e também à sociedade. Hoje a nossa quarta live, que iremos falar sobre fake news, né? Desinformação e fake news, questões conceituais e aplicadas. Eu chamo, né, a professora Regina Fagioli, nossa conselheira do Conselho. Por favor, Regina. Boa tarde, já boa noite a todos. Obrigada, Ana. Muito feliz de estar aqui com todos. Vamos fazer mais uma live comemorando o nosso mês, o mês dos bibliotecários e das bibliotecárias. E para essa quarta live que nós estamos realizando, nós procuramos abordar um assunto que tem sido uma constante, infelizmente, de muitas pessoas, né? E aí nós escolhemos dois especialistas que têm já uma boa experiência desse assunto, e eu vou fazer uma leve apresentação deles, porque depois eles vão acabar se apresentando. Eu agradeço a todos e todas e todes que estão aqui conosco. Eu espero que nós consigamos tirar muitas dúvidas. Por favor, não esqueçam de curtir o nosso canal, de compartilhar os nossos eventos. Nós temos várias redes, tem do Face, tem do Instagram, tem no Twitter, tem também tem até no LinkedIn também, nós temos, né? Então, além do YouTube, obviamente. Então, vou chamar, então, os dois professores que estão aqui conosco. O primeiro é o Jonathan Luiz Carvalho Silva. Ele é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, curso de graduação e pós-graduação estrito sensu em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri. Jonathan, seja muito bem-vindo. E para continuar, o professor Edgar Rebouças, que também é professor de Ética na Comunicação na Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje nós temos dois professores aqui de peso. Agradeço demais o aceite de vocês. Eu acredito que nós consigamos tirar bastante dúvidas das pessoas que participam e que poderão participar também, eventualmente mais adiante, né, esclarecendo muitos desses problemas que acontecem. A dinâmica, pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma: primeiro o professor Jonathan vai começar e depois o professor Edgar. Mas, antes do início efetivo, né, eu gostaria que vocês se apresentassem e depois, então, a gente começa com o professor Jonathan, por favor. Bom, eu já posso falar, então. Por favor, Jonathan. Pronto, então, bom, gente, boa noite a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui nessa live, né? Saúdo o professor Edgar Rebouças, né? A professora Regina Fagioli e a toda a comunidade biblioteconômica, né? Do Brasil, que nos distingue com sua participação, né? E, ao mesmo tempo, aqui quero fazer duas homenagens, né? Uma mais alegre e outra, infelizmente, um pouco mais triste. A primeira é parabenizar todos e todas as bibliotecárias, né, do Brasil por este mês, né? É um mês não apenas de comemoração, mas também de reflexão, de luta, de reconstrução. Eu sempre gosto de ponderar as datas, não necessariamente como comemorativas, mas datas reflexivas para a nova perspectiva, né? E, em segundo lugar, lamentar, né, pelas nossas mais de 278 mil mortes, né, que já tivemos da Covid, né? Então, num momento triste como esse, né, trágico como esse, nós não podemos nos furtar de
homenagear, né, essas pessoas e dedicar às famílias um pouco mais de superação, de força, né, num momento tão difícil. Bom, então, diante dessas primeiras menções, eu gostaria de falar um pouco sobre as questões da desinformação e das fake news, né? Venho trabalhando algumas questões de pesquisa, artigos, né, livros em construção sobre o assunto, e creio que, além de ser uma questão eminentemente contemporânea, é também uma questão bastante provocadora, porque traz à baila uma conciliação entre o pensamento científico e o pensamento do senso comum, né? E nunca foi tão importante pensar como o senso comum e como a ciência, ao mesmo tempo, se conciliam, mas também, ao mesmo tempo, se confrontam. Né? E a ciência nunca esteve tão discreto pela sociedade do senso comum, que eu assim tenho chamado. Então, nós precisamos esmerilhar um pouco melhor essas questões. Bom, a enxurrada de terminologias que vem sendo tratadas nesse âmbito, elas precisam ser esclarecidas, né? Então, eu vou cuidar aqui de falar um pouco mais dessas questões teórico-conceituais para que a gente entenda como funciona esse processo, né? E nós temos falado muito sobre o termo desinformação, fake news, pós-verdade, e às vezes esses termos ficam tanto quanto difusos nas nossas percepções. E nós precisamos detalhá-los, né, para que tenhamos um entendimento. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que desinformação e fake news não são a mesma coisa, né? Não tem o mesmo significado. E aí nós precisamos entender a amplitude do termo de desinformação para depois entender o que é fake news e buscar estabelecer algumas relações nesses elementos. Então, iniciando pela desinformação, a desinformação pode ser considerada um conjunto sistemático de estratégias com a intenção de degradar, né, ou deturpar o processo comunicativo. Isso inclui o quê? Né? A degradação dos conhecimentos prévios, dos dados, dos conteúdos, né? A deturpação da linguagem, né? A deturpação da expressão da mensagem e, por fim, a deturpação dos processos informativos. Então, a desinformação é a degradação do processo comunicativo que culmina com a também degradação da informação. Mas nós só podemos pensar em informação se nós pensarmos nos conhecimentos prévios que temos, né, nos dados, nos conteúdos que temos, né, nas linguagens que nós usamos para a comunicação, nas mensagens que são instituídas para digamos, o oferecimento de sentidos, e a informação é precisamente a seleção desses sentidos que são oferecidos pela mensagem. Então, o que a desinformação faz nesse processo? Ou melhor, o que os atores que atuam com desinformação fazem nesse processo? Eles degradam toda esses procedimentos, né, visando degradar a construção da informação. E aqui nós separamos 4 grandes elementos de desinformação, e que eles estão essencialmente articulados, mas eles precisam ser compreendidos em sua integralidade. O primeiro é o que nós chamamos de desinformação macro. Então, o que seria a desinformação macro dentro desse procedimento, né? Seria uma antipolítica, né? Eu não chamo de política, mas uma antipolítica sistemática, continuada e consciente, que é desenvolvida por instituições, os poderes públicos, privados, alternativos, né? Normalmente de caráter nacional e também com articulações internacionais e locais, que é transmitido em massa à sociedade para produzir um processo viciante de informações falsas, ludibriantes, né? Que tem o intuito de tomar a concentração de poder, de satisfazer interesses públicos, né? De corromper determinados objetos e fenômenos da realidade, né? Então, vejam como a desinformação no contexto macro, ele engloba substancialmente o caráter da antipolítica, né? Então, quando nós falamos em desinformação, nós estamos falando em anti alguma coisa. É a anti-mensagem, é a antipolítica, é a anti-informação. Então, como é que essa antipolítica macro, ela se desenvolve, né? Basicamente, ela se estabelece a partir de 6 fatores. Primeiro, a formação de atores, ou seja, é a articulação de representantes da sociedade, que vão desde indivíduos, passando por redes de comunidades, órgãos de classe, terceiro setor, iniciativa privada, mídia, representantes do Estado, em nível federal, estadual e municipal, e instituições que representam esses poderes, né, e buscam estabelecer uma rede que vão trabalhar com a desinformação. Então, nesse contexto macro, nós temos uma rede de desinformação que pode contemplar Poder Executivo Nacional, poderes internacionais, empresários, né, membros da sociedade de uma maneira geral. Então, ela é uma antipolítica, né, que culmina com um grande trabalho de caráter nacional, com interferências internacionais e também locais, né.
Temos em seguida o aparelhamento institucional. O que seria o aparelhamento institucional? Seria a criação ou gerenciamento de instituições existentes para amparar a atuação desses atores. Ou seja, a partir do momento que nós temos os atores formados em redes, nós temos um aparelhamento das instituições para que esses atores atuem, né? Que podem ser desde instituições como mídias, né? Mídias tradicionais ou alternativas, né? Atividades cibernéticas, sistemas paralelos de desinformações, né? Uso de redes comunitárias, né? Intervenções estatais, intervenções da iniciativa privada. Então, vejam que existe uma concatenação entre a formação de atores e o aparelhamento institucional. O terceiro aspecto é o que eu chamo de aparelhamento tecnológico, que é precisamente o uso das estruturas e estratégias tecnológicas, né, principalmente em nível digital, que vão nortear as atividades de desinformação. E aí você engloba a criação de canais de comunicações tradicionais e ou alternativos, né, TVs, rádios, redes sociais, blogs, sites, né, até a criação de tecnologias ou de estruturas tecnológicas, né, nessas redes sociais, que são disparadas por meio de robôs, né, e são, por sua vez, financiadas por atores da iniciativa pública e da iniciativa privada, né? Então, vejam como esse processo de desinformação macro, ele traz todo um conjunto de atividades que são sistematicamente estruturadas. Em quarto lugar, nós temos a articulação comunicacional, que prevê a dinamização dos atores e das práticas institucionais e tecnológicas, né, para desenvolver uma interação com a sociedade, visando deturpar esses processos informativos. Em quinto lugar, nós temos a articulação temática, que se configura nos assuntos onde essas políticas de desinformação vão se encaixar. Então, pode ser educação, pode ser cultura, pode ser ciência e tecnologia, pode ser religião, podem ser pautas identitárias, né? Pode ser o meio ambiente, ou seja, você tem todo um processo de articulação, né, que se dá na formação de atores, no aparelhamento institucional, no aparelhamento tecnológico, numa articulação comunicacional que se estabelece a partir de uma articulação temática, né? Então, vejam que existe uma ordenação sistemática para que a antipolítica de desinformação ocorra, né? E temos, por fim, o que eu chamo de articulação ilógica, né? Ela é lógica dentro de uma ilógica. O que isso significa? São princípios que vão regular a antipolítica, né? São princípios. Então, que princípios são esses? Negacionismo, né, que é a capacidade de você negar determinadas questões de orientação do conhecimento, principalmente científicas. Né? Quando o negacionismo não funciona, nós temos o acusacionismo, que é a capacidade de você debilitar instituições que atuam contra a antipolítica de desinformação. Né? Nós temos o desvio da atenção de problemas essenciais para problemas secundários. Um exemplo disso é, na pauta da educação, em vez de haver uma preocupação com a qualidade da educação, com os índices de leitura, com os índices de incentivo à pesquisa, com o desenvolvimento intelectual, metodológico da educação de uma maneira geral, nós vamos nos preocupar, por exemplo, em degradar a ideia da ideologia de gênero, né? Então, vejam como essas questões elas são muito gritantes do ponto de vista da articulação ilógica, né? Em seguida, nós temos discursos com frases prontas, né, que é para desnortear a discussão. Hoje, um muito conhecido é o chamado mimimi, né? Então, quando a gente está discutindo num contexto mais amplo de uma questão técnico-científica, a ideia do mimimi é exatamente digamos, de desnortear toda essa discussão. Então, nós temos esses 6 elementos que caracterizam a antipolítica de desinformação, ou o que eu chamo de desinformação macro. E ela vai influenciar em todos os outros tipos de desinformação, né? Que são essas 6 que eu mencionei. Formação de atores, aparelhamento institucional, aparelhamento tecnológico, articulação comunicacional, articulação temática e articulação ilógica. Em seguida, nós temos o que eu chamo de desinformação intermediária, que é essa mesma política antissistemática, continuada e consciente, só que desenvolvida em instituições de poderes públicos, privados e alternativos em níveis locais, municipais e estaduais. Ou seja, essa rede nacional de desinformação, né, de perpetuação da desinformação, ela tem uma estrutura que vai dar condições para que ocorra uma desinformação intermediária, ou seja, que ela seja essencialmente aplicada nos elementos municipais, estaduais e até regionais, né? Temos a desinformação micro, que é quando um indivíduo ou um conjunto de indivíduos constrói um processo específico com o intuito de forçar o convencimento ou ludibriar a partir
das questões que são suscitadas pela desinformação macro e pela desinformação intermediária, né? Então, eles se desdobram nos indivíduos. Então, vejam como há uma rede aí, uma rede macro, uma rede intermediária e uma rede micro. Quer dizer, você tem todo um caráter nacional e internacional de estabelecimento que se desdobra no conceito intermediário, vai se esmerilhando até o contexto dos indivíduos e dos grupos de uma forma geral. E, por fim, nós temos um quarto tipo de desinformação, que é a desinformação híbrida, que é exatamente a articulação entre essa desinformação macro, intermediária e micro, né? Então, há todo um conjunto de espectros que são estabelecidos, né? Então, nós vamos entender melhor essa questão da desinformação um pouco mais à frente, quando eu mostrar como é que eles atuam, né? Em seguida, gente, nós temos as fake news. E as fake news, ao contrário da desinformação, ela não necessariamente tem o intuito de causar danos, né? Enquanto a desinformação, ela é uma estratégia com o intuito declarado de causar danos, a fake news ela já tem algo um pouco mais, digamos, um pouco mais técnico, né? E as fake news, eu costumo dizer que são apenas a ponta do iceberg, né? É aquilo que determina uma resultante do produto da desinformação. Então, as fake news foram criadas como espécie de notícias falsas para caracterizar os meios de comunicação tradicionais, mas elas se ampliaram para a internet em geral, né? No entanto, a origem das fake news está condicionada, né, à capacidade de julgar a mídia tradicional através de informações falsas. No entanto, fake news não é um fenômeno novo. Fake news sempre existiu no processo histórico, né? Nós podemos usar o argumento de um grande historiador e bibliotecário estadunidense chamado Robert Dunton, né? Ele escreve um texto em 2017 e ele vai falar sobre a ideia de fake news ou notícias falsas no processo histórico. Exemplo, né? Procópio, que foi um historiador bizantino do século VI, escreveu um livro cheio de história de veracidade duvidosa, né? E o objetivo dele era arruinar a reputação do imperador Justiniano. Já na Idade Moderna, a existência dos pasquins entre os séculos XVI e XVII, que foram subsidiados para ser um gênero popular, os chamados canards, né? Que era uma gazeta cheia de boatos e falsas notícias que circulou em Paris aí, mais ou menos, entre os séculos XVII, XVIII, XIX, mais ou menos, né? E temos também, na Inglaterra, né, a produção de notícias falsas em jornais, que mais ou menos no século XVIII se estabeleceram, né? E eles eram circulados, né, a partir de notícias falsas, né? Eram notícias curtas, né, que instigavam ao leitor interpretações muitas vezes imaginárias e distantes da realidade. Então, vejam, enquanto a desinformação é uma antipolítica sistemática que se consolidou na contemporaneidade, né, especialmente no final do século XX, início do século XXI, a fake news não é um fenômeno que vem sendo maturado de uma maneira ampla, né? Começou com construções individuais e depois partiu para questões mais institucionais voltadas para o meio de comunicação, principalmente na Idade Moderna, né? E aí nós temos aqui um diálogo, né, com uma autora, né, que é pesquisadora, né, Claire Wardley e Derek Chan. Eles chamam a ideia dessa desinformação de desordem informacional. E eles trazem 7 tipos de atividades que contribuem para a compreensão do que poderia ser fake news. Então, vamos tentar entender rapidamente para perceber o que pode ser fake news. Exemplo, sátira ou paródia, né? Não tem necessariamente a intenção de causar mal, mas pode causar. Conteúdo enganoso é o uso da informação de maneira enganosa para ressaltar um determinado argumento. Conteúdo impostor são fontes genuínas, mas utilizadas de forma fraudulenta. Conteúdo fabricado é um material novo, mas 100% falso. Falsa conexão são imagens, títulos e legendas que não correspondem à mensagem enviada. Falso contexto, quando o conteúdo é verdadeiro, mas é difundido dentro de uma contextualização falsa, ou seja, eu posso pegar uma imagem de uma obra de 2010 e dizer que ela foi desenvolvida em 2019 para beneficiar algum governante, por exemplo, né? E temos o conteúdo manipulado, que é um conteúdo genuíno, mas utilizado para confundir, né? Normalmente ele deturpa, né? Ele não traz totalmente o contexto da mentira, mas ele busca confundir. Então, vejam que quando nós consideramos a desinformação e a fake news, nós contemplamos a desinformação como um aspecto macro de construção e a fake news como um elemento produtivo dentro da antipolítica de desinformação.
Então, aqui nós temos algumas relações entre fake news e desinformação. Por exemplo, fake news são fenômenos antigos na história da humanidade, já a desinformação é um fenômeno mais contemporâneo a partir do momento que age como antipolítica, né? A fake news pode ser intencional ou não intencional, né? Já a desinformação não, ela é intencional, sempre intencional, com o objetivo de causar danos, né? E as fake news são produtos da desinformação, né? Podem ser produtos, podem ser textos verbais, podem ser vídeos, podem ser imagens em geral, né? Então, a fake news, nós podemos dizer que ela está contida na antipolítica de desinformação, né? Então, como é que se dá esse processo da desinformação, gente? A partir desse contexto que eu falei, a desinformação macro, né? Macro, intermediária, micro e híbrida, né? E onde as fake news se estabelecem. Basicamente, gente, nós temos 6 elementos que constituem toda essa atividade de desinformação na qual as fake news estão situadas. Primeiro, os princípios estratégicos, que são aqueles que eu mencionei lá atrás na desinformação, a formação de atores, o aparelhamento institucional, o aparelhamento tecnológico, a articulação comunicacional, a articulação temática e a articulação ilógica, né? Temos os procedimentos técnicos, onde as fake news se instituem precisamente aqui, e eles têm 4 tipos de procedimentos técnicos onde as fake news estão inseridas, né? O primeiro é a técnica midiática, que é o uso de meios de comunicação tradicionais, alternativos, para propagar antimensagem, né? Temos uma técnica institucional das fake news, através de eventos, de campanhas, de produções em geral. Temos a técnica operacional das fake news, por meio de imagens, de vídeos, de áudios, de textos escritos, né? E temos as técnicas semânticas, que são a reunião das 3 primeiras. Então, o que seriam essas técnicas semânticas? Ocultação de dados, ocultação de fontes, ocultação de atores, descontextualização de dados e fontes e de atores, né? Fabricação de dados, fontes e atores, né? No caso, a fabricação seria o quê? De atores, seriam os robôs, muitas vezes, né? Nós temos essas campanhas massificadas desenvolvidas por empresários que buscam, através de robôs, estabelecer uma antipolítica de informação. E temos também a emulação, que é a competição a partir de dados, de fontes e de seres, né? Em terceiro lugar, nós temos os procedimentos institucionais, ou seja, é a formação de instituições ou a cooperação com instituições identificadas com os princípios da desinformação, né? Temos os procedimentos humanos, que são seres ou atores que são identificados com esses princípios estratégicos que eu mencionei, né? Temos os procedimentos valorativos, que é a degradação dos valores históricos, ideológicos, culturais, jurídicos, morais, né? Ou seja, é a degradação dos valores de uma maneira mais ampla. E temos, por fim, as finalidades, né? Então, quais são as finalidades da antipolítica de desinformação ou da desinformação, ou dos tipos de desinformação atreladas às fake news? É o fortalecimento midiático da antipolítica em diversos meios, né? Atingir a antimensagem ao máximo possível de pessoas, né? De modo que elas sejam, digamos, armazenadas na mente das pessoas, né? Que as pessoas se apropriem de uma maneira crítica dessa antipolítica, né? Transformar a antimensagem em desinformações no máximo de instituições e pessoas, né? Formação de militâncias em territórios diversos da nação, né? Com ênfase virtuais, que são ênfases contínuas, e presenciais, que são descontínuas, ou seja, quando eles fazem passeatas, quando eles fazem movimentos presenciais, né? Temos o uso da militância para evitar a construção de informações críticas sobre a prática da desinformação, e temos a renovação e expansão da antipolítica, incluindo os princípios e procedimentos. Então, vejam, se vocês observarem, né, a antipolítica de desinformação é todo um construto desenvolvido com o objetivo de degradar os processos comunicativos e também de degradar a construção do conhecimento. Logo, a desinformação não produz a construção do conhecimento, ela produz a degradação do conhecimento. Por quê? Porque não há uma sistematização desse caráter, né, construtivo da informação. Por quê? Porque a mensagem ela é deturpada, ela é intencionalmente deturpada, para que a informação também seja deturpada. Mas toda antimensagem vai causar deturpação da informação? Não, porque depende de quem interpreta, né? Então, a informação não é mecânica, ela não é meramente operacional. As pessoas têm a capacidade de interpretar aquela antimensagem e dizer se elas são verdadeiras ou não. Por isso que eu sempre sugiro aos meus alunos
quando tratarem de informações duvidosas, olhem mais de uma fonte, vejam várias fontes de vários meios de comunicação, várias outras fontes, para que vocês possam refutar essa informação falsa, né? E aí vocês conseguem combater a desinformação, ou essa antipolítica de desinformação, a partir de fontes mais confiáveis, né? Então, nós temos sites específicos que tratam desses boatos, temos mídias alternativas, né? E temos possíveis serviços a serem desenvolvidos em torno dessa questão, né? Então, a antipolítica de desinformação atrelada às fake news tem esse aspecto. Enquanto a antipolítica de desinformação envolve todos esses aspectos que eu falei, princípios estratégicos, procedimentos técnicos, procedimentos institucionais, procedimentos humanos, procedimentos valorativos e as finalidades, as fake news se constituem como um procedimento técnico da antipolítica de desinformação. Então, cuidado quando usar o termo fake news, porque fake news não necessariamente é uma coisa ruim, né? Normalmente não é uma coisa negativa. Fake news pode ser uma sátira, pode ser uma paródia. A antipolítica de desinformação é que se apropria das fake news, né, a fim de dar uma conferência negativa, tá? Então, só para fechar minha fala, e passar para o professor Edgar Rebouças, que também vem com uma expressiva contribuição, né, da Rede Nacional de Combate à Desinformação, nós podemos pensar o campo da informação no combate à desinformação e à fake news. Como? Né? Primeiro, discutir sobre práticas processuais de informação, ou seja, pensar como a mediação da informação pode contribuir para essas práticas de combate, né, à desinformação e fake news, né? Como as práticas de organização da informação e do conhecimento, elas podem trazer os conteúdos de maneira mais sistemática para combater essas práticas de desinformação, né? Como as práticas de gestão podem combater a desinformação e fake news, a gestão da informação dos serviços, a gestão da informação dos produtos, a gestão da informação das tecnologias, a gestão da informação de pessoal, a gestão da informação para avaliação, a gestão da informação para recursos financeiros, que visam o combate à desinformação e à fake news, né? Em terceiro lugar, as tecnologias de informação, como pensar a criação de softwares, como aplicativos, como repositórios, né, como sites, como blogs, como serviços em redes sociais, para combater a desinformação e a fake news, né? Criação de serviços e produtos que podem ser desenvolvidos para o combate à desinformação a partir dos serviços que nós já conhecemos, como serviço de referência, serviço de informação utilitária, disseminação seletiva da informação, educação de usuários, ações culturais, né, entre outros, né? E podemos também pensar o desenvolvimento da comunicação científica para o combate à desinformação, seja no contexto da promoção do conhecimento científico, ou também através de modelos e serviços. E, em última instância, né, como uma síntese desses aspectos, ações em ambiente de informações, como bibliotecas, arquivos e museus, no combate à desinformação. Então, os ambientes de informação, como bibliotecas, arquivos e museus, devem desenvolver serviços de cooperação para o combate à desinformação e fake news, né? Utilizando serviços já existentes, como o serviço de informação utilitária, disseminação seletiva da informação, educação de usuários, entre outros, né? E também criar um serviço que eu chamo de serviço de cooperação informacional, que visa exatamente desfazer, né, dessa atividade de desinformação. Ou seja, na medida que o processo de desinformação graça no processo político institucional e afeta a nossa sociedade, estratégias precisam ser criadas para combater a desinformação. Uma das grandes que estão sendo desenvolvidas hoje é a Rede Nacional de Desinformação, que o nosso querido professor Edgar Rebouças faz parte. Então, eu fecho aqui a minha fala, fecho o meu discurso, né? Estou à disposição para quaisquer diálogos e passo a minha palavra para o professor Edgar Rebouças, da Universidade Federal do Espírito Santo. Agradeço. Obrigada, Jonatas. Foi, assim, uma aula e tanto. Eu estava... Algumas coisas, né, que eu observei aqui, essa anatomia das fake news que você trouxe, é ótimo, sabe? Eu gosto demais desse tipo de colocação, porque assim, é como se fosse um fluxo
e sistematizar todo o problema, né? Depois até eu gostaria, se possível, eu sei que você tem algum material publicado a respeito, se você pudesse depois escrever aqui para a gente ou passar para a gente, porque eu acho que são ótimas referências para utilizarmos nos estudos e entender realmente as fake news, a desinformação, todas essas todo esse caminho, né, que você traçou assim de construção de conhecimento, né? Perfeito. Agradeço muito mesmo. Tem muita gente aqui falando muita coisa aqui. Deixa eu começar a comentar. Nossa, tem muita gente. Tem gente assim do Brasil inteiro. Tem a Marisa de Ilha Solteira, a Marlene de Arcos, ela está sempre aqui com a gente, a Carla, que delícia também te ver, Carla, que bom que você está aqui. A Valéria de Campinas, a Thalita de Ribeirão Preto, a Célia de Campinas, a Lígia, que bom, Lígia, que você está aqui também. Depois, a Lígia falando que é muito interessante lembrar dos atores envolvidos, estava adorando a palestra. A professora Maria Cristina Palhares, da Unify, a Ana Cláudia, da Biblioteca Pública de Lorena, a Lívia, é muito interessante e necessário. Ela é de Rondônia. Meu Deus, olha, nós estamos indo longe, viu? A Lívia, de Porto Alegre. A Anísia, parabéns pela palestra. Professor Jonatas, você me inspira a querer aprender sempre mais. Falou também, os bibliotecários desse novo mundo devem estar preparados para esse cenário de fake news. Isso foi o Marco Antônio de Araújo que comentou. Quer dizer que, assim, tem muitos comentários, as perguntas depois vão aparecendo mais, né? Agradeço mais uma vez, Jonathan, e vou passar, então, a palavra agora para o professor Edgar Rebouças, né, que vem comentar também, vem trazer outros assuntos, outros complementos, né? E, além de professor, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, e eu gosto sempre de deixar mais para a última hora, ele também faz parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que o professor Jonathan também comentou. Então, seja muito bem-vindo, professor Edgar, e é um prazer estar aqui, e agora a palavra é sua, e vamos lá, suas considerações. Obrigada, viu? Prazer é meu, Regina, uma honra estar aqui. Obrigado a Ana Martins, que abriu aqui a nossa mesa, por terem me convidado aqui em nome do Observatório da Mídia, que é o núcleo de pesquisa e ação que eu sou um dos coordenadores, e também da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que a gente criou há alguns meses, para tentar colaborar nessa discussão junto a vocês, nessas comemorações, né, do mês da bibliotecária e do bibliotecário, e falar logo depois do Jonathan, que a gente tinha batido um papo outro dia já, quer dizer, é isso aí, então acabou, vamos para o debate, porque está tudo certo, o que o Jonathan falou, eu não tenho mais nada para acrescentar. Podia ser assim, né? Porque realmente ele fez uma apresentação conceitual muito interessante, muito rica, e por uma perspectiva de quem trabalha com a biblioteconomia, com a informação, que é o caso de vocês. Eu trago uma perspectiva do ponto de vista da comunicação, né, de quem faz o fluxo da informação. E vocês têm esse dever sagrado de sistematizar e organizar e serem guardiãs das informações, né? Historicamente, as bibliotecárias, eu vou tratar pelo feminino, os meninos não se incomodam não, né? Porque na minha vida eu sempre fui rodeado de bibliotecárias, mais do que de bibliotecários, mas tem alguns bibliotecários também. E esse fato de vocês serem as guardiãs da informação e as sistematizadoras da informação, para mim, que desde muito cedo passei a gostar muito de frequentar bibliotecas, frequentar livrarias,
e acredito que isso tem me influenciado a me tornar depois um profissional de comunicação, um jornalista e um pesquisador depois, porque eu sempre guardava muito na lembrança essa confiança que eu tinha nas profissionais que estavam sempre dispostas a me dar a informação que eu precisava. Eu era muito curioso, eu continuo sendo, como pesquisador, e eu sempre encontrava nas bibliotecas as pessoas que poderiam me municiar de informação para aquilo que eu queria comunicar. Mesmo em época que eu trabalhava em jornal, em televisão, eu sempre gostava de recorrer ao serviço de documentação das emissoras e dos jornais, porque lá tinham pessoas que guardavam a memória do que tinha acontecido. Então, algo que a gente sente muito falta hoje no jornalismo, que é uma contextualização, é uma reflexão sobre o que aconteceu para discutir o presente. Eu sempre me municiei muito disso nas minhas matérias jornalísticas, sempre eu pegava referenciais do que tinha acontecido e eu sempre ia no setor de documentação para perguntar, mas espera aí, esse assunto já foi tratado alguma vez? Aí sempre tinha alguém lá que falava assim, não, Edgar, essa matéria aí a gente já deu lá em 1900 e tanto, a gente já falou sobre esse assunto aí, peraí, e já me vinham com a matéria pronta. Então eu sempre valorizei muito vocês, profissionais de biblioteconomia, porque eu, como um usuário, sempre explorei muito a vocês. E uma coisa muito interessante, quando eu comecei a minha carreira de pesquisador em outros países também, então eu fiz meu mestrado, meu doutorado por outros países, e um traço comum que eu identificava era que sempre as bibliotecárias tinham exatamente a mesma postura de sempre nos ajudar, os curiosos, com aquelas informações. E o que era muito interessante também é que nunca se negaram a dar informações, mesmo alertando que havia informações falsas. Porque eu nunca imaginei uma bibliotecária deixando de oferecer um livro ou um documento por não concordar com aquilo que o documento ou o livro dizia. Então, eu me lembro uma vez eu fui fazer um estudo, trabalho de escola tal, e era sobre o nazismo, a gente pode até aprofundar isso mais depois, e eu lembro que tinha alguns livros, né, que faziam apologia ao nazismo, que falavam da grande mentira histórica que tinha sido o Holocausto, essas coisas, e estavam lá na biblioteca. Eles não eram tirados da biblioteca, esses livros, mas sempre tinha uma bibliotecária para falar assim, a verdade factual é esta. Mas tem essas pessoas que têm essa interpretação da história. E essa interpretação, mesmo sendo equivocada da história, mas que está lá disponível, para que a gente saiba que há pessoas com interpretação equivocada da história. E aí, quando a gente chega no momento atual, desse, como o Jonathan resgatou, né, da ciência e do senso comum, e que parece que o senso comum vai ganhando muito mais espaço, sobretudo nessas redes sociais digitais que tanto poluem o mundo do conhecimento, estão lá enxurradas de informações falsas, de informações intencionalmente falsas, mas tem as informações verdadeiras, né? Os fatos estão lá para serem discutidos. E quem trabalha com informação, com a sistematização da informação, que é o caso de vocês, e o caso nosso, que trabalhamos com o fluxo da informação, da comunicação, a gente tem que saber ajudar a sociedade a distinguir o que é informação factual e o que é informação intencionalmente falsa. Até para alertar as pessoas. Por quê? O que alguns têm chamado de um tempo para cá de pós-verdade, né, eu tenho preferido chamar de pré-verdade, porque é um movimento contrário, é um movimento obscurantista, né, é um movimento antiluminista. Então, se a gente ali no século XIV, XV e XVI estava buscando a luz, buscando o esclarecimento, os obscurantistas, né, os negacionistas, que a gente visualiza muito hoje, presente na nossa sociedade, eles querem negar a ciência, por exemplo, eles querem negar
os avanços tecnológicos, eles querem negar o progresso. Preferem, né? Eu sou tradicional. Sim, mas você pode ser tradicional, mas não precisa ser, né, tacanho. E quem trabalha com informação, quem detém as informações, tem que deixar muito claro para a sociedade isso é verdade e isso é mentira. Mas a mentira está aqui. Não adianta a gente querer esconder a mentira. E aí, quando alguns políticos se valem, né, começaram a se valer muito desse termo fake news, para dizer. Na verdade, eles acusavam de fake news quem estava falando verdade sobre eles. E eles falaram: isso é fake news. Sim, mas sempre existiu, né, como o Jonathan falou. Na minha época de jornalista, a gente chamava isso de mentira. Era simples, era assim: é mentira. Para quem trabalha com informação, e a informação factual, como nós da comunicação, a mentira é inaceitável. Para quem trabalha com o armazenamento das informações, a mentira é até aceitável, mas contanto que esteja lá bem claro, né, um carimbo: isso aqui é mentira. Você pode até ler, mas sabendo que isso aqui é uma mentira. Para nós que trabalhamos com a informação, a gente pode falar assim: fulano pensa de tal forma, está equivocado. E outro fulano pensa de outra forma, está correto. Mas essa é a sua opinião e a minha opinião. Não tem nada a ver com opinião. Né? Opinião, dessa forma aí, está lá na pré-verdade, né? Está na época das crenças, dos dogmas, dos mitos. Mas eu acredito nisso. Sim, mas você pode acreditar nisso, mas a ciência mostra o contrário. E o nosso trabalho aqui, né, casando vocês que sistematizam, armazenam informação e nos fornecem informação para a sociedade, e nós, da comunicação, que trabalhamos com o fluxo, é muito importante por causa disso. A gente tem um papel de ajudar a sociedade a sair do senso comum, a caminhar para a ciência e caminhar para o avanço. Quando Jonathan citou lá o Robert Darnton, quando ele fala naquele artigo dele, é muito interessante. Tem em português esse artigo também, saiu pelo El País. Ele vai fazendo um resgate histórico muito bem feito, e é jornalista também, porque Jonathan falou que é historiador bibliotecário, mas era jornalista também, viu, Jonathan? O Robert Darnton fala isso, de que sempre existiu, sempre teve gente que se valeu da mentira para tirar proveito dos outros. Já os historiadores antigos já falavam disso. Tem um trechozinho do Sêneca, 2000 anos atrás, que ele fala que as pessoas gostam de ser ludibriadas, e o homem público tem que saber falar para essas pessoas, porque sempre vai encontrar alguém que gosta de uma mentira. O Maquiavel falou isso também. Uma coisa interessante: o Maquiavel não falou que o príncipe deveria mentir, mas ele falou que um príncipe deveria saber o momento de usar uma informação que agradasse as pessoas de uma forma, mesmo que não fosse totalmente verdadeira. Então, a sociedade é assim. As pessoas é muito mais fácil vender uma mentira do que uma verdade, porque a verdade você tem que provar. A mentira não, a mentira você inventa e está acabado. A mentira está ligada às crenças, está ligada a esses mitos, né, que inventam, mas que não tem comprovação nenhuma. O que eu, particularmente, venho fazendo, como eu disse, né, inspirado por bibliotecárias da minha vida inteira, é sempre buscar a verdade. E na minha carreira de pesquisador, e como jornalista e depois como pesquisador, eu sempre me deparei com essas situações. Logo no meu início de carreira, eu fui atuar na comissão de ética do Sindicato de Jornalistas, e a gente se deparou com uma situação muito, muito interessante disso que eu falei aqui do nazismo. Era um jornalista que tinha feito uma crítica àquele filme A Lista de Schindler, do Spielberg. E ele escreveu no artigo dele dizendo que o filme era uma grande fantasia, era uma grande obra de ficção, porque todo mundo sabia que era uma grande mentira, aquela coisa do Holocausto, que era uma invenção dos judeus e tal. E teve um processo na comissão de ética contra esse jornalista,
sobretudo aberto por judeus que moravam na cidade, que tinham vivido em campos de concentração, parentes de judeus que tinham sobrevivido em campos de concentração ou morrido em campos de concentração. E esse jornalista, ele se negava de qualquer forma e falava assim, mas peraí, mas essa é a minha opinião, eu escrevo o que eu quiser. Não, senhor. E você pode escrever até um romance dizendo que não houve Holocausto, mas no jornalismo você não pode escrever. Por quê? A verdade é que houve o Holocausto. Você pode até não concordar, ou melhor, você pode até concordar com o nazismo, concordar que tinham que matar todos os gays, negros, ciganos e judeus, mas você não pode dizer que isso não aconteceu. Então, essa aqui, a sua opinião é importante, e a gente vai defender a sua opinião, mesmo que a gente não concorde com a sua opinião. Mas você não pode desvirtuar a verdade por causa de sua opinião. E isso tem acontecido muito. E eu acho que o nosso papel como bibliotecários e como profissionais de comunicação é muito crucial nesse momento, da gente tentar interferir e salvar ainda o que nos resta de opções sociais de um avanço para a sociedade. E aí, chegando no que a Regina tinha me encomendado aqui, eu comecei a trabalhar sobre essa coisa da não-verdade, né, nas mídias tradicionais. Eu fui, 15 anos atrás, a gente criou na Universidade Federal de Pernambuco e depois em outras universidades também, um observatório de imprensa, dentro de uma tradição que era de fazer um acompanhamento sistemático do que saía no jornalismo, do que saía nas novelas, nos programas de auditório, que normalmente desrespeitavam as pessoas, falavam mentiras, e a gente começou a alertar a sociedade sobre isso, inclusive na publicidade também. Causamos muitas desavenças no mercado publicitário, no mercado de imprensa, principalmente quando a gente começou a falar sobre publicidade infantil, publicidade de alimentos, que fazia mal à saúde, e daí vai. Só que, desse tempo para cá, nesses 15 anos, ocorreu um fenômeno social, sociotecnológico, que foram as redes sociais digitais. E as redes sociais digitais, elas subverteram a forma de se difundir a mentira, de se difundir a desinformação e a intencionalidade que isso acontecesse. E a gente começou a ver isso mais presentemente a partir dos anos 2010 para cá, se potencializou naquela eleição do Donald Trump, se repercutiu na eleição aqui no Brasil de 2018, só que não existiam metodologias para a gente fazer esse tipo de análise. E agora, no ano passado, quando apareceu, infelizmente, essa pandemia horrorosa do Covid, a gente viu que explodiu a quantidade de desinformação no mundo, né? E com uma facilidade muito grande. E aí a gente começou a fazer aquilo. Quem já trabalhava com grupos de pesquisa, observatórios e tal, a gente tem que alertar e dizer, isso é mentira. Alguns jornais, algumas emissoras criaram seus próprios setores de checagem de fatos, alguns grupos de pesquisadores políticos também, algumas universidades, e a gente viu que, mas a gente tem que arranjar um jeito que é uma enxurrada tão grande nesse oceano de desinformação, né, e de desinformação intencionalmente perversa para causar o mal às pessoas, porque está causando morte das pessoas. E a gente resolveu se juntar, vários grupos de pesquisa, vários observatórios. Na metade do ano passado, a gente começou a trocar muitas ideias, encabeçados pela professora Ana Regina Rego, da Federal do Piauí, que já tinha feito seu pós-doutorado sobre isso, e a gente começou a juntar alguns pesquisadores, já tinham colegas que estavam fazendo publicações sobre isso, eu até trouxe aqui para fazer uma publicidade, aqui, que é da área de comunicação e de informação, é esse aqui, Existe Democracia Sem Verdade Factual, do professor Eugênio Butti, da USP, e essa aqui é a tese de titulação e livre docência dele na Ciências da Informação da USP. Ele fala do papel do bibliotecário, muito interessante aqui, e logo no prólogo do livro ele cita o código de ética de vocês, como que o código de ética de vocês é fenomenal para solucionar vários desses
desses problemas, esses dilemas éticos que a gente está tendo na sociedade. E um outro é esse aqui, ó, da professora Poliana Ferrari, Como Sair das Bolhas, que acabou de sair a segunda edição dele. Essa aqui é a capa da primeira edição, e na segunda edição eu tive a felicidade de fazer o pós-fácil, eu fui convidado a fazer o pós-fácil, já tá disponível também. E que fala exatamente disso tudo aqui que a gente está tratando. E aí a gente juntou essas pessoas que estavam discutindo sobre isso e criamos a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Eu até convido vocês para digitarem aí, já que vocês estão online, rncd.org, e vocês vão ver que ali tem uma série de coletivos, uma série de grupos de pesquisa, uma série de observatórios, publicações, entidades. A gente já está com 99, a última contagem, né? Vamos fazer 6 meses da Rede Nacional de Combate à Desinformação agora no final do mês. Começamos com 19 parceiros, agora já estamos com 99. E mesmo assim, esses 99, que tem pessoas da área de saúde, da área de sociologia, da área de política, da área de economia, da área de comunicação, da área de informação, biblioteconomia, nós não somos, assim, quase nada diante desse oceano de desinformação que tem. Então, a gente tem um trabalho hercúleo a desenvolver, e eu convido vocês aqui, aproveitando esse mês da bibliotecária e do bibliotecário, eu vou fazer um chamamento, né, do papel que nós temos de alertar as pessoas. Isto é mentira. E fazer quase que um grito mesmo, assim, aquela do Harry Potter, aquele bilhetinho do Harry Potter que fala gritando assim, porque diante da mentira, diante da desinformação, não tem diálogo. Ou é ou não é. Né? É o imperativo categórico lá do Immanuel Kant. Ou é verdade ou é mentira. Ou é ético ou não é ético. Não tem meio termo. Então, você pode tomar vacina, mas você pode tomar cloroquina também. Não, você não pode tomar cloroquina. Vai te fazer mal. Além de não te fazer bem, pode te fazer mal. Mas tem gente que diz... Não, tem gente que está errado. A Organização Mundial de Saúde diz que é assim e está acabado. Não tem que dar muita conversa para esse tipo de coisas. Então, eu acho que o meu papel aqui hoje, junto a vocês, e mais uma vez agradeço ao Conselho Regional de Biblioteconomia de ter me convidado, gostaria de estar aí junto com vocês em São Paulo, e a gente num grande auditório, batendo papo sobre isso, mas minha grande missão aqui é tentar futucar vocês, e nos futucar também, futucar a sociedade, dizendo o seguinte: a verdade factual não pode ser mudada. Pode até haver interpretações na história, a gente rediscutiu um monte de pontos, mas a verdade não se discute. Mas não podemos esconder a mentira. A gente não vai jogar para debaixo do tapete esse período obscuro que a gente está vivendo na nossa sociedade. Assim, a gente não quer que nunca mais aconteça, se repita esses últimos 2 anos. Mas a gente não pode, no futuro, deixar de informar para as futuras gerações o que aconteceu no Brasil nesse 2020, 2021. E quem são os culpados, os principais culpados por isso estar acontecendo. Poderíamos fazer até alguns revisionismos depois, mas nunca vamos poder deixar de contar isso. A mesma coisa acontece com a ditadura. Né? Ontem teve um monte de manifestação de pessoas querendo a liberdade, teremos que, é impossível, eu vi um documento hoje assinado por um monte de empresários dizendo que querem garantir a liberdade da iniciativa privada, do ir e vir, e nenhum governante, prefeito, governador vai nos impedir de abrir nosso negócio. Vai sim, porque as pessoas estão morrendo. E uma emergência de uma pandemia vale mais do que os lucros de uma empresa. A vida vale mais do que os lucros de uma empresa. E isso tem que ser contado. A gente não pode deixar... Então, essas pessoas que estão querendo liberdade são as mesmas que defendem a ditadura, mas sem saber o que foi a ditadura, porque por muitos anos a ditadura foi escondida. A gente não pode esconder o que aconteceu na ditadura, exatamente o contrário. A gente tem que mostrar o que aconteceu na ditadura para que não se repita nunca mais. Então, meu último aviso aqui: continuem fazendo
o que vocês sempre fizeram, bibliotecárias, né? Ajudem os jovens e a toda a sociedade a descobrir a luz e não ficar na parte escura da história. É isso. Depois a gente conversa mais. Obrigado. Obrigada, professor Edgar, obrigada, professor Jonathan. Assim, por mim, eu ficava aqui assim a noite inteira, né? Depois a gente ia para o bar, não era? E bater papo, porque assim é muito instigante esse assunto. Ele não para nunca, mesmo porque nós estamos vivendo realmente toda essa situação. Então a gente está sentindo na pele exatamente o que vocês dois comentaram. É uma coisa que a gente está sentindo o tempo inteiro. A gente abre um jornal, a gente abre uma rede qualquer que a gente abra, a gente vê isso o tempo inteiro. O pior de tudo, que muitas vezes, quando a gente vai alertar, né, que a gente, como o professor Edgar comentou, a gente vai alertar a pessoa se volta contra a gente. Não, mas isso é assim mesmo, sabe? Aí eu, agora também assim, olha, eu vou usar bem isso que você colocou, Edgar. Você pode até falar, você pode até não concordar, mas você não pode falar que isso seja mentira. Mas mesmo assim as pessoas não têm esse sentimento, né? Algumas coisas bem interessantes que você comentou. Primeiro, assim, agradeço demais a valorização da profissão do bibliotecário e da bibliotecária, porque foi assim um ode à biblioteconomia, né? Os bibliotecários, logo na sua fala inicial. Eu que agradeço. Não, mas foi assim, porque são poucas as pessoas que realmente valorizam a nossa profissão, né? Eu percebo dessa forma, já tenho 44 anos de formada e eu percebo dessa forma. Acho que o Jonathan também percebe, né? A questão da invisibilidade da profissão, e por isso que a gente está abrindo todas essas frentes de conversa, de comunicação, né? E eu lembrei quando você comentou das informações, né, que são sempre ofertadas, e eu lembrei de uma professora que eu tive no mestrado e também na graduação, especialização, e ela, mas essa assim, me marcou muito. Ela falava, ler um livro ou ler uma informação apenas é a mesma coisa de você não ler, né? Porque você está só se baseando em um lado da história. Então, você tem que saber todos os lados da história, você tem que saber como todas as coisas funcionam, né? E interessante que você comentou também da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que a Carly havia perguntado exatamente isso, como é que se sentiu a necessidade de criar essa rede, né? Antes de eu só passar para você, se você quiser falar mais alguma coisa, tem mais algumas pessoas aqui, tem o Francisco de Curitiba, a Celina de Vitória, no Espírito Santo, a Celina, inclusive, está mandando um abraço para o professor Edgar, a Regina Nascimento, parabéns pela exposição, professor Jonatas, a Carly comentou, então, olha lá, a Marlene também está falando live maravilhosa, quanto aprendizado, obrigada. A Carly falou que teve numa palestra do Robert Darnton, e foi sensacional, ele é inspirador. E depois tem também, colocaram aqui a Rede Nacional de Combate à Desinformação, né, que já está aqui para as pessoas poderem consultar. A Celina, usar seu método de pesquisa para benefício próprio, para derrubar o governo e ganhar a eleição. Foi isso que aconteceu. Lívia Jobá, encaminhei a tradução. Esse daqui eu não entendi o comentário, se ela puder explicar, por favor. A Marlene agradecendo. Quando aprendizado, a Celina Bussato outra vez, precisamos falar mais sobre isso.
Lá, e algumas pessoas estão citando os livros do Eugênio Butti, que o professor o professor Edgar comentou. Então, se você puder, esse exatamente, do Eugênio Butti e da Poliana Ferrari. Agradeço, né? As citações, depois daí também, Jonatas, por favor, coloque aí, porque a gente precisa saber eu achei interessante, assim, a anatomia da fake news, né? Como é que é formada a história toda, né? É bom a gente saber isso e explicar para as pessoas. E antes de ver se tem mais alguma pergunta, eu gostaria de saber se você poderia comentar um pouquinho mais da Rede Nacional, que você começou a comentar o nascimento dela. A RNCD, ela nasceu porque a gente, assim, a maioria das pessoas já se conhecia de congressos, eventos, mesmo de outras áreas, né? A gente se cruzava sempre naquela época que a gente se encontrava pessoalmente, né, nos congressos. Lembram disso, né? Quando a gente sentava na mesma mesa, batia papo, depois saía para tomar cerveja. Então, muitos de nós nos conhecíamos de alguns eventos, de algumas outras atividades, publicações, e a gente viu que estávamos fazendo coisas parecidas. Então, saía uma mentira lá sobre a cloroquina, aí um grupo lá no Piauí alertava sobre isso, aí um outro pessoal na Paraíba alertava, um outro lá no Rio Grande do Sul, outro em Florianópolis, outro no Espírito Santo. Aí a gente começou a ver, peraí, a gente está fazendo retrabalhos, a gente está tendo que desmentir tanto, porque era tanta mentira, né, e a gente tinha que ficar desmentindo tanto, vamos potencializar isso da seguinte forma. Quando um desmentir, divulga para os outros que está desmentindo e todo mundo replica a desinformação. Então, a gente começou aí a gente fez o seguinte, na rede, é um grande portal, está lá disponível, né, vocês acessando aí, vocês vão ver, estão lá todos os grupos. Na rede, a gente não checa as informações, a gente distribui as desinformações. Então, se vem algum questionamento sobre questões religiosas, a gente tem os grupos que analisam as questões religiosas. Então, a gente manda para esses grupos checarem. E se eles recebem alguma coisa, o pessoal dos grupos religiosos recebe alguma coisa sobre vacina, a gente manda para o pessoal de vacina. Se a gente recebe alguma coisa sobre o pessoal de alimentação, a gente manda para o pessoal de alimentação. E aí não fica nós que somos da comunicação tentando buscar um artigo científico para entender o que está acontecendo. Não, a gente manda para o pessoal da Fiocruz e o pessoal da Fiocruz se vira. Aí o pessoal da Fundação Getúlio Vargas também, aí o pessoal de Brasília faz outra coisa, e a gente vai fazendo isso. Aí a rede foi se autogerindo e trocando ideias, exatamente para combater essa enxurrada de uma forma que antes era amadora, né? Então, amadora no sentido estrito, né? Porque a gente ama fazer isso contra esses profissionais do mal, os profissionais da desinformação, que querem fazer isso intencionalmente como um projeto político, aquilo que o Jonathan falou. A anticiência é um projeto político, né? O Darcy Ribeiro já falava isso, né? A não educação é um projeto político. E os caras retomaram isso. Assim, mantenha todo mundo na ignorância, porque é assim que a gente vai se alimentar. E a gente falou assim, peraí, a gente não pode manter as pessoas na ignorância, nós somos professores, somos pesquisadores, a gente tem que ajudar as pessoas, né? Não, é exatamente isso, é uma coisa que eu fico pensando em alguns momentos, a cegueira parece que tomou conta de muitas pessoas, e mesmo os negacionistas falando que a Terra não é redonda, que não existe holocausto, que não existiu ditadura, que, né, sabe assim, são fatos, não tem como negá-los. São verdades comprovadas. E a gente fica gastando muita energia com isso. Peraí, já aí, acabou, essa daí não se conversa mais, hein? Tchau, hein? Vamos fazer pesquisa, vamos desenvolver coisas que realmente valham a pena, que possam trazer algum tipo de utilidade, né? E, ao invés disso, a gente tem que ficar gastando energia com esse tipo de...
A Celina está comentando parabéns para os dois palestrantes, parabéns, professores. A Claudineia também, parabéns. Todo mundo está parabenizando. Todo o pessoal que está assistindo também. Tem muita gente aqui assistindo. Jonatas, eu não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa. Sim, só fazer parabenizar, né, o discurso do professor Edgar, e dizer que a gente, né, da biblioteconomia, do campo da ciência da informação, também se coloca à disposição para contribuir com a Rede Nacional de Combate à Desinformação. Inclusive, Edgar, nós podemos pensar cooperações, né, para que as bibliotecas, os arquivos, os museus trabalhem em prol dessa questão, porque tem, digamos, diálogo com o público, né, que é, digamos, consideravelmente mais crítico em relação a essas questões. E os conselhos regionais do Conselho de classe geral muitíssimo bem-vindos na rede. Isso, porque a gente está trabalhando para tentar desconstruir uma imagem, e é como se a gente estivesse sendo vencido pelo cansaço, né? Como se a gente estivesse vencido pelo cansaço, à medida que a gente trabalha para desconstruir o erro alheio e a gente acaba não propondo. Então, a gente precisa pensar essas cooperações, para além de desconstruir essa antipolítica, né, também construir um novo legado, né, em relação à informação. E aí, assim, ultimamente, tem me preocupado muito, né, determinados discursos, o uso de terminologias perigosas. Por exemplo, semana passada, o presidente em live usou o termo estádio de sítio. Nossa. Eu vi muitas pessoas compartilhando isso, estádio de sítio. Aí eu tenho dito isso às pessoas, gente, olhem lá, artigo 137 da Constituição Federal, da nossa Carta Magna, artigo 137. Estado de sítio é em momento de guerra, sabe? É em momento de guerra, é em momento de comoção nacional. Grande isso é estado de sítio. Isso. Além do que, outra questão que eu tenho dito às pessoas, não há lockdown no Brasil. O lockdown, no sentido amplo do termo, ele fecha basicamente tudo. O transporte público é fechado. Né? Posto de gasolina é fechado. Há, sim, uma restrição tanto quanto mais severa, mas não é um lockdown, a gente não faz lockdown no Brasil. Então, a gente precisa trabalhar com essas questões conceituais, por isso que eu tenho trabalhado muito com a questão da desinformação e fake news no âmbito conceitual, que é para desmontar essa caracterização, que as pessoas usam o termo estado de sítio, parece um termo bonito, olha, tá vendo? Os prefeitos e os governadores estão pondo as pessoas no estado de sítio. E aí, conceitualmente, eu digo, não é isso, estado de sítio é outra coisa, né? Então, a gente precisa ter uma nova percepção sobre o assunto. E aí a gente se coloca à disposição para maturar esse debate, para tentar desenvolver estudos, né, que aproximem a ideia da comunicação e da informação, a ideia das mídias tradicionais com a ideia das bibliotecas, dos arquivos e dos museus. Tá? A gente está à disposição para isso. Mais uma vez, obrigado. Jonatas, o Edgar ia falar alguma coisa? Pode falar, Edgar. Não, só agradecer isso, de que a gente tem que fazer mesmo. A rede foi pensada para a gente ampliar, e vocês, como detentoras das informações, né? Eu acho muito engraçado alguns colegas, mas agora é tudo Big Data. Eu falei, Big Data é a biblioteca, que está cheia de informação lá, e empilhada, e as bibliotecárias sabem exatamente onde está cada coisa. E se você pergunta, e vão te responder. Isso que é Big Data, né? Grande informação, e a gente sabe já sistematizar isso há muito tempo. Não tem novidade nenhuma nisso. Então, a gente quer, lógico, quando a gente vai precisar de uma fonte, para citar uma fonte, nada melhor do que vocês, que dominam as fontes, para nos darem as informações corretas. Obrigada mais uma vez. A professora Maria Cristina Palhares, falando de excelentes apontamentos dos professores Edgar e Jonatas. O Márcio Calil fez uma pergunta, professores, e seria para os dois. Como o jornalismo deve se portar em relação ao ouvir todos os lados, quando se trata de questões como, por exemplo, o tratamento precoce, em que estão envolvidos também médicos clínicos? É complicado, né? Porque a gente... E aí? O que vocês têm? Não, Calil foi meu aluno de mestrado, agora está fazendo doutorado na Fiocruz, jornalista.
fazendo doutorado na Fiocruz, e a pergunta dele é bem pertinente desse seguinte, mas tem coisas, Calil, que já estão superadas. Se a pessoa tem opinião de que tem que fazer tratamento precoce, mas essa é a minha opinião. Sim, mas isso daí já está superado. Você pode até defender essa opinião. Você pode defender que tomar chá de carqueja também vai curar o câncer. Mas isso já está superado. Se você quiser conversar isso com sua avó, você pode até conversar lá, para agradar. Mas no mundo real, você não pode tratar disso. Então, essa ilusão de que o jornalismo fala que tem que ouvir todos os lados, tem que dar voz a todos, para alguns você não precisa dar voz, porque a pessoa está falando bobagem. Então a gente tem que dar voz para quem tem algo a colaborar. Aí isso sim é avançar e não retroceder ao oscurantismo. Sim. E uma questão também que preocupa, eu acho que aí é que a gente tem que ter um cuidado mais combativo, né? Em algumas representações institucionais que têm agido de uma maneira um tanto quanto difusa. Por exemplo, o Conselho de Medicina, né, tem preocupado, a gente viu carta do Conselho Regional de Medicina. Infelizmente. Federal, né? Então, aí a coisa tomou uma dimensão diferente, né? Porque a partir do momento que um órgão como o Conselho de Medicina compartilha algo no sentido, dá margem para esses propagadores de desinformação atuarem. Então, aí sim, é algo que a gente tem que combater de maneira mais efetiva, porque, de fato, mesmo as pessoas que muitas vezes estudam, né, elas querem soluções rápidas para problemas complexos, né? Então, quem trabalha com desinformação tem exatamente esse perfil, né? É exatamente peraí, nós sabemos que não tem soluções rápidas para problemas complexos, mas nós vamos inventar alguma. Nós vamos criar um imaginário do senso comum que vai dizer que tem alguma solução. E aí entra, por exemplo, no discurso dos chamados negacionistas, que diz assim, olha, gente, peraí, se não tem cura, por que não tomar cloroquina, por exemplo? Né? Então, quer dizer, olha a apelatividade, né, placebo que tem nisso. Então, isso é muito perigoso. Não, aí é só responder, porque cloroquina é para cuidar de malária. Isso. Não tem ninguém com malária. Ivermectina é para cuidar de piolho, não é para cuidar de... É isso que tem que ser esclarecido. E em alguns momentos eu percebo que são criadas várias fake news para encobrir alguns outros problemas, desviar a atenção, né, de outras coisas que têm acontecido, e as pessoas embarcam direitinho, né, com elas, não, é isso mesmo, e levam isso adiante. Não tem ainda essa análise crítica para conseguir fazer essa separação, que deveria ser realizada, deveria ser pensada, olha, se está com essa fake news, ou se esse negócio tão exacerbado, alguma coisa tem, né? Gente, nós já estamos aqui indo para o finalzinho, nossa, 7h15 já, já passou, o professor Jonathan passou, então, o outro link para o artigo dele, né? Por favor, não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. Nós temos o Face, o Insta, o Twitter, aqui no YouTube, onde vocês estão também. Compartilhem as nossas lives. Nós ainda teremos uma outra live na semana que vem. Nós temos também rodando aí uma campanha muito bonita, que é a cara da biblioteconomia paulista. Nós temos que sair da invisibilidade. Para sair da invisibilidade, nada melhor do que colocarmos a nossa cara, né? Eu acho que isso é muito interessante. A Ana já está voltando aqui, ainda tem mais alguns outros parabéns da Rosana, olha, tem gente de Rio Grande do Sul, Marinês, tem gente até de Sergipe, lá da Lediane, de Sergipe. É isso, gente, tem muita gente aqui mesmo. Agradeço demais, então, o professor Edgar, o professor Jonatas, e bem-vinda de volta, Ana, que a coisa vai longe, né, se a gente deixar. Essa conversa, eu acho que 1h15 é muito pouco. É muito pouco, porque é uma coisa muito atual. Não, atual que a gente está tendo dimensão, porque isso já existe há muito tempo, como o professor Jonathan citou, né? Fake news nas redes sociais, às vezes também informações não intencionadas nas mídias de grande circulação, enfim, né?
Eu achei interessantíssima a questão da cooperação, da desconstrução dessas informações falsas. Eu acho que sim, a gente pode colaborar muito, as bibliotecas, os arquivos, porque a gente tem a informação real, porque contra fatos não argumento. Né? Então, assim, eu achei essa ideia dessa cooperação muito legal e adorei a parte da Big Data, que a Big Data está nas bibliotecas. É bem isso mesmo, no centro de documentação, enfim. Bom, a Regina já deu os recados sobre as nossas redes sociais, sobre a cara da Biblioteconomia Paulista. É uma ação que nós estamos fazendo de nos tirar da invisibilidade, porque a sociedade nos desconhece. Então, essa cara da biblioteconomia é uma ação para a gente começar a mostrar quem nós somos. Fotos de bibliotecários do estado de São Paulo, falando onde atua e qual a região que atua, para mostrar, olha, naquela região existe bibliotecários, né? Enfim, São Paulo é tão grande, né, o estado. E outra informação que eu gostaria de falar do link do certificado para solicitar. As pessoas que estão participando da live e querem um certificado, o link para solicitação desse certificado vai ficar por 24 horas na rede. Depois ela sai do ar, ok? E eu gostaria de agradecer muito, muito aos professores por estar aqui. Assim, iremos convidá-los novamente, porque foi muito pouco esse tempo, né? E obrigada por palavras tão esclarecedoras, que nos direcione pensar diferente de como tratar essa questão do fake news e a desinformação. Muito obrigada mesmo. E Regina, obrigada, parabéns pela mediação. Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade. Muito obrigada aos professores e a Ana também, gente. Obrigada, até segunda-feira que vem tem mais uma live. Mais duas lives. Tem mais duas lives aí, ó. Tchau, gente. Tchau, gente. Agradeço a todos. Tchau, pessoal. Tchau.